Viva, muito boa noite. De volta para mais uma edição do especial Informação aqui na TV Girassol, neste dia 1º de abril, também conhecido como Dia das Mentiras. Mas nós vamos falar de verdade. Hoje vamos olhar para os desafios da segurança pública. São nossos convidados para nos ajudar a compreender este assunto, os ilustres, e passo aqui claramente já a cumprimentar e também agradecer pela presença, primeiramente à doutora Amélia de Almeida, que é psicóloga e analista social. Boa noite e obrigado pela presença. Muito obrigada, eu é que agradeço e boa noite lá em casa. E claro, estamos aqui para falar a verdade num dia de mentira. Muito bem. Cumprimento também o subinspetor António Ndaku Papo, espero ter pronunciado corretamente o seu nome, que é diretor nacional e interino da Direção de Combate, no caso, aos crimes informáticos do SIC. Boa noite, bem-vindo. Ok, muito boa noite, obrigado e boa noite extensivo também aos telespectadores da Rede Girassol. Cumprimento e agradeço Alexandre Caboclo, inspetor e chefe do Departamento de Inteligência, ou seja, Departamento de Inteligência, se é que está correto, do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Boa noite. Boa noite. Extensiva aos colegas de painéis, assim como o vasto auditório da TV Girassol, e cá estamos para dar mote ao tema em questão. É para falar a verdade num dia de mentiras, né? Como disse a doutora Amélia de Almeida. Você que nos acompanha, muito obrigado também pelo carinho da sua audiência. Já disse, vamos hoje olhar para os desafios da segurança pública. De acordo com números do Ministério do Interior apresentados recentemente em Angola, são cometidos diariamente cerca de 185 crimes num país que tem, por esta altura, cerca de 35 milhões de habitantes. Números que, como disse, foram apresentados recentemente pelo secretário de Estado para o Interior, José Paulino Cunha. Vamos olhar para estes números e outros também que nos vão aqui ajudar a perceber os nossos convidados. Começo por si, doutora Amélia de Almeida. Quando falamos em segurança pública, o que é que lhe vem à mente? Que preocupações é que tem relacionada a este elemento fundamental para qualquer sociedade? Claro que é um elemento fundamental, porque nós estamos a falar do que é aquilo que protege o ser humano. Maslow, na pirâmide que ele tem daquilo que é primário, ele traz a segurança como um elemento sine qua non para o bem-estar do indivíduo. É tudo aquilo que eu devo me sentir confortável e devo transmitir no outro. Ou seja, segurança pública é num local onde eu coabito com os demais e trago para os demais segurança em estarem comigo. E protejo os outros e os outros são protegidos. Aqui podíamos abranger por causa das normas, as leis, o Estado, que tem a obrigatoriedade de garantir essa segurança. Mas, como é dito por todos, o Estado somos todos nós quando garantimos que nós, angolanos, e os demais que escolheram Angola para viver, se sintam protegidos por nós e nós por eles. Muito bem. Inspetor Alexandre Caboclo, CISP, que trabalhos é que vocês têm estado a desenvolver no sentido de transmitir segurança ao cidadão e de diminuir este sentimento de insegurança que temos assistido na nossa sociedade? Bem, na verdade, importa referir que o CISP é um ente público, estatuído pelo Decreto 83/21 de 12 de abril, e atende um pressuposto estratégico a nível do Executivo. Ou seja, a finalidade da criação do Centro Integrado de Segurança Pública circunscreve-se num aumento gradual da eficácia e celeridade na intervenção dos órgãos executivos afeta o nosso aparelho tanto de defesa como de segurança pública. E é neste âmbito que temos prestado esse auxílio e grande tributo em torno do fortalecimento do sentimento de segurança que deve caracterizar, como já disse a nossa prezada doutora, não é, o nosso convívio social. Subinspetor António Ndaku Papo, o SIC, como instituição vocacionada à investigação dos principais delitos, que números é que tem desta questão relacionada à segurança pública? Estamos numa situação recomendável ou é ainda muito preocupante?
Não. É satisfatório a segurança pública do país, não é? Nós vimos os números avançados pelo secretário de Estado durante a sua conferência de imprensa, não é? E são satisfatórios. No entanto, eu, como diretor nacional de combate aos crimes informáticos, gostaria de avançar uns dados estatísticos relativamente a essa tipicidade criminal. E durante o debate nós podemos avançar também para outros dados relativamente à criminalidade em si, no geral. E uma vez que Angola tem atualmente 11 milhões de subscritores dos serviços de internet, não é? Então essa questão do mundo digital passa a fazer parte da nossa agenda e também da segurança da sociedade em si. E daí é que o SIC está empenhado, não é, através da Direção de Combate aos Crimes Informáticos e os seus órgãos executivos centrais, no combate dessas práticas, não só a nível de Luanda, mas também a nível nacional. Nós temos a questão das burlas, não é, que hoje em dia elas têm sido o grande foco da sociedade, uma vez que nós estamos a falar da digitalização do país e há muitos empreendedores que focam os seus negócios a nível do mundo digital e com maior uso das redes sociais em si. E daí é que nós temos registrados alguma criminalidade e eu passo aqui a fazer um estudo comparativo relativamente ao primeiro trimestre de 2024 e ao primeiro trimestre de 2023. E eu vou trazer aqui alguns dados, eu falo do crime de assunção ou atribuição de falsa identidade, não é? Onde se subscrevem os crimes dos falsos perfis e então dizer que no primeiro trimestre de 2023 nós tivemos 68 casos e no primeiro trimestre de 2024 nós tivemos 20 casos, não é? E depois eu sigo para a burla informática, onde no primeiro trimestre de 2023 nós tivemos 110 casos, onde foram defraudados 6 milhões de kwanzas e no primeiro trimestre de 2024 nós tivemos 122 casos. De seguida temos os crimes de extorsão, não é? Onde aqui nós estamos a falar da extorsão digital com recurso às redes sociais, não é? Onde criminosos utilizam a nudez, muitas das vezes essa nudez é através do sequestro de contas nas redes sociais. E sempre recorrendo a falsos perfis? Sim. A falsos perfis ou, por exemplo, o sequestro de contas. Vamos supor que o capitão tem uma conta numa rede social, eles, por meio de alguma mentira, ou vamos dizer, por meio de algum phishing, eles conseguem ter acesso à sua conta. E no interior da sua conta eles encontram esse conteúdo de nudez. E daí eles passam a fazer essa extorsão, não é? Tem sido muito recorrente, nós temos estado a registrar algum número desses casos. É preocupante porque é um crime que é muito impactante, não é? Nós temos visto a reação das vítimas relativamente a esses crimes e, dando sequência, vou aqui falar do primeiro trimestre de 2024, que nós temos também 13 casos. Depois eu vou passar para o acesso ilegítimo a sistema de informação, não é? Que envolve também esse caso dos sequestros de contas, que tem sido muito recorrente, onde no primeiro trimestre de 2023 nós tivemos 31 casos e no primeiro trimestre de 2024 nós tivemos 13 casos. Aqui uma nota breve, dizer que a grande preocupação aqui são os crimes de burla, ok? Porque, como nós podemos ver, nós estamos em 110 casos em 2023 e 122 casos em 2024. É preocupante. Nós estamos a trabalhar no sentido de combater essa prática a nível das redes sociais, não só através de campanhas de prevenção, ok? Mas também a partir do corte dessa atividade, porque a própria rede social em si, ela permite que se faça essa denúncia, ela permite que os órgãos de investigação criminal identificam esses perfis e permite também fazer o corte dessa atividade através de denúncias. Muito bem, já vamos olhar exatamente para as campanhas e o trabalho que tem estado a fazer para inibir
os atores destas práticas. Doutora Amélia de Almeida, os números que têm sido divulgados convencem a olhar para aquilo que são as publicações que assistimos hoje nas redes sociais e também para aquilo que, enquanto analista social, tem estado a verificar? Bem, aí começamos a ir no ponto da educação da denúncia. É claro que os números conferem porque foram tirados de um sistema de controle. Mas a verdade é que nós nos dedicamos nas redes sociais em expor a queixa e não ir utilizar os mecanismos legais. E vezes há denúncias que são públicas, que qualquer um pode, e a própria polícia e outra pessoa ligada, então, a órgão de defesa e segurança, trazer esta situação e constituir crime. Mas há crimes que não. Precisam do cidadão para cumprir essa política de denúncia. E o que é que nós temos estado também a ter do outro lado? Por vezes há perda de tempo, ir para uma instituição apresentar queixa por escrito, a burocracia. Vezes há que se liga para os números de apoio e não sinto a resposta imediata, porque são 1001 pessoas a ligar. Situações dessas que nós acompanhamos. Então, onde é que nós encontramos mais vezes a ouvir os crimes? Nas televisões, nas rádios, na internet, mas não nos veículos assertivos para dar continuidade do processo. E aí, sim, o que o nosso doutor disse faz todo o eixo. Mas a nossa realidade, nós não vamos. Há crimes que ocorrem numa determinada comunidade e quem tem a informação é o pastor. Quem tem a informação é o professor. Quem tem a informação é a família, os amigos. E se nós formos, e por acaso, até hoje por causa do crime, andei naquilo como eu chamo minha zunga e andei a perguntar. Encontrei várias pessoas que já tinham sido vítimas de qualquer situação, desde furto, desde violência, mas nunca apresentaram queixa. Eu perguntava por quê? Porque é preciso nós analisarmos o que não faz. Apresentar queixa, falta de confiança nas autoridades que têm esta finalidade de resolver ou de esclarecer estes crimes? É que a própria natureza, qualquer pessoa que se sente vítima quer uma resposta célere, ok? Porque todos que passamos por alguma situação de violação, desde psicológica, econômica, social, nós queremos uma resposta imediata. E a própria tramitação, a construção do processo leva o seu tempo determinado. E aí está. Hoje conseguimos ter a violência doméstica como um crime público, mas ainda não nos satisfaz. Porque ainda não sentimos a eficácia do processo, tal e qual como sentimos que quem foi apanhado embriagado é logo sancionado, é multado. Queríamos também que determinados crimes fossem atendidos na mesma proporção. É por isso que nós clamamos, nós, sociedade, nós, mulheres, violência doméstica tem que se tomar medidas rápidas, sérias e eficazes. Por quê? Porque nunca mais aquele ser humano será o mesmo, nem a família. E vezes há essa situação de investigação que obedece os trâmites legais, mas há dor de um ser humano de ver-se a ir diversas vezes ao local ou não, porque depende muito da idade, por causa da proteção, da própria fragilidade. Nós, psicólogos, somos aconselhados a não invadir constantemente o cérebro da pessoa. Então, em crimes que é violência sexual, quando for menor de idade, há autorizações de uma filmagem para reter os melhores dados possíveis, ou não. Então, a sociedade clama por celeridade e a justiça faz o seu trabalho e não se sente o feedback, aquilo que é a minha parte. Nós chegamos nessa parte e fizemos nessa parte. E quando o tempo já passou e muita coisa já aconteceu. Então ficamos com essa faca de dois gumes.
qual é a medida assertiva para nós que nos queixamos como vítimas. Inspetor Alexandre Caboclo, o que é que o CISP, desde que começou a funcionar, tem estado a fazer no sentido de contribuir, primeiro, para o esclarecimento dos vários crimes que temos estado a assistir, ou pelo menos das denúncias relacionadas a estes crimes que temos estado a acompanhar, e depois para inibir os seus praticantes? Bem, na verdade, o CISP atende os dois pressupostos, dando prioridade claramente à perspectiva preventiva. Porque nesse âmbito da abordagem de segurança pública, não é? Tem uma melhor perspectiva, optamos pela prevenção, do que propriamente o combate. O combate é um recurso para a retoma da normalidade da vivência social. E o CISP, pelo que representa, e aqui era importante, o senhor jornalista tocou num aspecto de extrema relevância, a perspectiva do CISP ser tido como um repertório na produção de elementos probatórios para o esclarecimento de uma gama de crimes que vêm ocorrendo. Certamente que não vamos poder detalhar, mas temos prestado um grande tributo nesse âmbito. Prova disso são os números que temos por meio das solicitações advindas dos diversos órgãos. E que números são esses, por exemplo, olharmos para este primeiro trimestre? Bem, eu lhe posso levar ao conhecimento que no ano 2023 o CISP atingiu uma cifra superior a mais de 5.000 solicitações de distintos dados relativos a ocorrências criminais, estando essas solicitações circunscritas a órgãos judiciários e judiciais. E a nossa resposta tem surtido a eficácia desejada e, aliado a isso, contamos com nossos parceiros, e aqui enaltecer o feito da TV Girassol, que, sobretudo, pedimos apelo na difusão do que é o CISP e o que representa. Inspetor Alexandre, deixa-nos ver se compreendemos. 5.000 solicitações vindas dos órgãos de justiça. O cidadão em si vê no SIC, ou no CISP, no caso, uma instituição com a qual pode contar no esclarecimento de um crime que lhe foi cometido aqui, por exemplo, na via pública. Hoje, que zonas de Luanda, por exemplo, e do país, já é possível recorrer-se às câmaras do SIC para esclarecimento de alguns crimes? Já sim. Do CISP, no caso. Mas aqui vamos observar que o CISP está em estreita articulação com os órgãos executivos. E aqui enquadramos a perspectiva da doutora Amélia quando faz fé a difusão da cultura de denúncia. É preciso o cidadão sentir a relevância de ir formalizar a participação junto às instâncias policiais. E com base nesse pressuposto, não é, atendendo à geografia em que ocorreu o facto, os instrutores, hoje por hoje, face a essa proximidade que têm com o CISP, já veem o CISP como um elemento que pode facilitar de antemão a captação de imagens ou qualquer dado que sirva de referência no esclarecimento do facto propriamente dito. E, para além das câmaras fixas, o CISP está munido de outros meios auxiliares que viabilizam a verdade dos factos. O CISP está aqui no centro, por exemplo, Luanda está aqui no centro da cidade, está mais focado em quais outros municípios também já beneficiam deste trabalho do CISP. E, ilustre Alexandre, uma zona que é muito preocupante, Patriota, aquela zona sul de Luanda, Patriota, que nos últimos meses e anos temos estado a assistir constantes assaltos e até morte. Recentemente tivemos do professor Laurindo, na semana anterior de outros cidadãos, mas estes são só aqueles que chegaram até ao grande público, né? Há outros crimes que têm sido cometidos. Como é que o CISP pode ajudar a esclarecer ou tem estado a ajudar a esclarecer estes crimes? Bem, por norma as pessoas apegam-se tão e somente no local em que o facto ocorreu.
mas na perspectiva lógica, no âmbito da correlação de dados, a nossa intervenção supera essa perspectiva inicial. Por quê? É sabido, o facto ocorreu num certo ponto, foi usado um dado meio, no caso um veículo automóvel, ou foi perseguido, ou uma motorizada, certamente que passaram por outras artérias afetam a cidade. E nesse âmbito, o CISP contribui diretamente para testar veridicamente qual é a trajetória que foi usada até o ponto final. Como esse, temos mais exemplos. Mas deixa-lhe dizer que o CISP, no âmbito da sua implementação, a nível do Luanda, tem representação em todos os municípios, sem exceção. Agora, a verdade é que das 1.900 câmaras existentes em Luanda, número superior a esse, 904, 905 câmaras, noutrora foram alocadas em pontos estratégicos e com garantias de estruturas recomendadas para a sua plena funcionalidade. Que critérios é que vocês estabeleceram para a colocação? A implementação. Estamos a falar de uma zona de Talatona, de Patriota, que é muito bem frequentada, vamos assim dizer, uma zona nobre, né? Atualmente. Correto. Quer dizer, a perspectiva criminal até está uma volatilidade, certo? Que nem sempre a ocorrência está na mesma geografia. Ela é dinâmica, tendo uma dinâmica, e na altura, os marcos criminais naquele perímetro, se calhar não conferiam. Mas se der atenção, o próprio trajeto da zona em referência, lá no princípio se eu não me engano, nas imediações do posto de reabastecimento de combustível, há lá um aparato de CISP e encontra-se lá há bastante tempo. Agora, o perímetro em que ocorreu o facto que foi aqui descrito realmente está desprovido. E aqui deixa realçar que nós também temos parcerias com entidades particulares na captação de imagem, até porque a lei nos confere esse direito. E é nessa perspectiva que o CISP tem sido uma mais-valia para os órgãos executivos no âmbito do alcance à verdade material dos fatos propriamente dita. O SIC também tem e fundamentalmente está para investigar os crimes. Que tratamentos, subinspetor, vocês têm estado a dar aos praticantes destes crimes e em termos de esclarecimentos, por exemplo, porque todas as semanas, praticamente diariamente, vocês apresentam números para a imprensa de criminosos que foram detidos, de produtos que foram apreendidos. E que tratamentos é que vocês dão a estes criminosos? E, por exemplo, nestes casos de denúncias que são feitas a partir das redes sociais, vão à frente? Quantas já foram possíveis, já foram esclarecidas através destas denúncias? Não, o SIC, através dos seus órgãos executivos centrais e os provinciais, tem dado tratamento céleres nessas questões. Os cidadãos têm recorrido aos nossos piquetes, não é? Onde fazem essas denúncias. E é bem verdade aquilo que a doutora acabou de mencionar aqui. Há aqui essa questão também da falta da cultura de denúncia em si. Muitas das vezes nós reparamos que o cidadão prefere denunciar um facto nas redes sociais, não é? Sendo que só ele tem em posse os dados que podem levar à descoberta da verdade material. E isso para vocês não é uma preocupação? É uma preocupação. Quando ele prefere ir para as redes sociais, não significa falta de confiança? Não há aí um sinal que está a ser dado? Bem, nós aqui vamos falar aqui um bocadinho da literacia digital, não é? Que é a transmissão dos conhecimentos relativamente ao mundo digital. Nós denotamos que há falta desse conhecimento, daí é que o SIC, com alguns parceiros, tem estado a desenvolver campanhas de palestras, visita às escolas. Nós vimos agora no último mês de março, em que a Rede Mulher do SIC levou a cabo
grandes campanhas a nível do país, não é? Onde inclusive foram detidos vários cidadãos que praticaram o crime de violência doméstica. De igual modo, levaram palestras nos mercados e falaram com a sociedade. É um trabalho que não acaba. Dizer ainda que a Direção-Geral do SIC está preocupada com essa questão. Daí é que nós vimos, em menos de 6 meses, o SIC fez um enquadramento de aproximadamente 3.700 cidadãos. E isso demonstra o compromisso do órgão com a criminalidade no país, não é? Deixa dizer que essa questão do enquadramento de novo efetivo também vem dar um alento a esse órgão executivo do Ministério do Interior para, de forma eficaz, continuar a combater a criminalidade. Nós vamos continuar com o trabalho, pedimos à sociedade que continue a denunciar, que ocorra aos piquetes do SIC e faça a denúncia. Relativamente à questão burocrática que foi mencionada aqui, deixa dizer que há vários intervenientes no âmbito de um processo crime. Nós temos também em si a própria Procuradoria-Geral da República e há vários intervenientes. Daí é que o processo não é célere, mas o meu colega aqui falou e mencionou aqui a questão dos crimes na Avenida do Patriota, não é? E esses crimes foram rapidamente esclarecidos pelo SIC, não é? Com recurso também aqui ao próprio CISP em si. Daí é que nós estamos alheios à segurança pública do país. Nós continuamos firmes a trabalhar para dar essa segurança à sociedade. Doutora Amélia de Almeida, qual é o perfil dos criminosos que temos hoje em Angola, daquilo que é o estudo que, enquanto analista social, tem estado a fazer, para depois também olharmos para o cidadão que, ao invés de recorrer às entidades, às instituições, como é o caso da polícia, do SIC, prefere recorrer às redes sociais e fazer a divulgação do crime que sofreu? Bem, esta pergunta é aquela que vale milhões, né? Então vamos dividi-la como ela manda. Hoje, falar de perfil em Angola é irmos para o terreno, porque o grupo, o indivíduo que tem a mente criminosa, junta-se em bando e ele espalha-se, atua em várias regiões. E ele é específico. Nós temos desde o que assalta o carro e não aceita ser assassino. Temos aqueles que assaltam o banco e não aceita ser assassino. E dentro deles também podemos encontrar os assassinos. Tudo varia muito da circunstância do momento. Porque uma mente brilhante também pode se tornar uma mente criminosa. Então, toda ação gera uma reação. Nós hoje poderíamos meter o handicap do que estamos a falar aqui, olhando para o mundo global, internet, que hoje está sendo assinalado a nível internacional a época do narcisismo. Narcisismo quem é? Aquela pessoa, aquele indivíduo que tudo é ele. O resto não importa. Não importa se ele picar-te uma faca. Isso, também você não existe para ele. Você é uma pessoa que tem que lhe servir. E mais nada. Então, se nós olhamos hoje para o construto da sociedade que temos e olhamos misturando um pouco, e muitos não gostam, economistas, não gostam muito que eu use esse termo. Quando olhamos para o mundo de hoje, olhamos que o capitalismo está a ser selvagem. O próprio ser humano destrói a natureza, destrói o meio social, desrespeita qualquer regra para ele poder se impor. Mas onde é que ele quer chegar? E aí voltamos na velha máxima. Que tipo de educação nós hoje precisamos? Educação social, educação familiar, educação religiosa, porque tantos órgãos de Estado que estão lá a fazer o seu trabalho, quem está a fazer são os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos maridos. E quando eu perco o meu marido no combate à criminalidade, no combate a um crime hediondo, eu agradeço esse órgão? Podíamos entrar mais longe nas nossas análises.
Nós vemos de um processo de guerra. E o processo de guerra perdemos muitos. Se eu perder mais um, mais dois, vai me fazer falta. Então, se você me tirar o que é meu, eu também vou tirar o que é teu. Repara como estamos. E ainda temos outra situação, que é a cegueira social. Eu estou a ver luta de garrafa, o meu filho está aí, o filho do fulano está aí, e depois de uma altura, a recolha obrigatória, quando chega os órgãos de investigação, quem fez? Quem é? Não, também não vivem mesmo aqui, são daí. E somos nós que estamos a proteger aquilo que faz mal para o outro. Porque estar na sociedade, estar em segurança, é garantir que o outro também esteja seguro. Ok, nós vamos continuar a olhar para estas questões relacionadas à segurança pública, mas daqui a pouco vamos fazer uma breve pausa. Quando voltarmos, olhar também para aquilo que tem sido a atuação por exemplo, ouvir a opinião da doutora Amélia de Almeida sobre aquilo que tem sido a atuação da polícia, se ajuda ou não o cidadão a ter a prática da denúncia. Questões que vamos abordar mais daqui a pouco. Fico por aí, uma breve pausa que fazemos nesta especial informação. Hoje estamos a olhar para a segurança pública. O melhor da trama que encanta a si e a sua família. A mãe dela tinha pensado em dar o nome de Barra, então é assim que ela vai se chamar. Os conflitos. Fora daqui! Fora! Some daqui! O que você está fazendo com ela? Você conseguiu desonrar nossa família. Encontros e desencontros da novela. Como você pode fazer uma coisa dessa? Minha Vida. Uma compilação dos melhores momentos para relembrar e se emocionar. É de segunda a quinta-feira, sempre às 21 horas. Não dá para perder. No Desporto na Rede de amanhã, análise dos números produzidos na jornada 16 do Girabola. Olhar atento às principais ligas de futebol do mundo, sem nos esquecermos do espetáculo da NBA. Temos encontro marcado, o programa começa às 12h30 com as principais notícias do desporto em Angola e no mundo. Você não pode perder o DR Desporto na Rede. Desporto na Rede, um patrocínio Elefante Bet, a primeira e a maior casa de apostas em Angola. O melhor campeonato do futebol do mundo. Primeira Liga 2023-2024. Fantástico! Grandes jogos todos os sábados. Aqui é o único lugar para ver o grande jogo. Anote na agenda. A casa da Premier League. Todos os sábados. A casa da Premier League. A casa da Premier League. É aqui na TV Girassol. Um patrocínio Elefante Bet, a primeira e a maior casa de apostas em Angola. Nós estamos aqui para darmos a voz a quem não tem. Um programa multicultural onde a literatura, a música, o teatro, a dança, o cinema e o desporto têm espaço. O melhor do entretenimento nacional e internacional você encontra aqui. O que nos motiva são as histórias aqui contadas. Inspiramos vidas, construímos vínculos, roubamos sorrisos, aprendemos e ensinamos que o valor das coisas está nos pequenos detalhes. Mais do que isso, nós realizamos sonhos. E nunca desista, por mais obstáculos que surjam. Por estas e outras 1000 razões, tudo passa aqui. Estamos de regresso para a segunda parte desta especial informação.
Estamos hoje a olhar para os desafios da segurança pública, já que olhamos para alguns números do SIC, em comparação, no caso, com o ano passado, pelo menos neste primeiro trimestre de 2024. Olhamos para vários crimes de burla e também falsa identidade, extorsão, que são cometidos principalmente pela via das redes sociais. Agora olhamos para outras questões relacionadas à segurança pública. Senhores, uma das preocupações do cidadão tem a ver com a atuação dos órgãos de defesa e segurança, aqui em particular, por exemplo, da polícia, dos órgãos ligados ao Ministério do Interior, da polícia, do SIC, e aqui se calhar também estender esta visão do cidadão ao CISP. O que se diz é que demora, a polícia demora a chegar, o SIC demora a chegar. Isto, de alguma forma, faz com que aumente este sentimento de insegurança naquilo que é a vossa abordagem. Vamos começar pelo Ilustre Alexandre Caboclo, e cada um dos senhores pode deixar também aqui o seu contributo. Bem, eu prefiro ter uma... Por que é que demora a chegar? Né? Não, eu prefiro ter uma abordagem mais transversal em torno deste tema levantado. Por quê? Porque são vários fatores que eventualmente contribuem para esse atraso. E nós sabemos que, dentre eles, nós temos uma... E aqui vamos pegar a cidade capital, que é para não estender às demais províncias. A própria toponímia de Luanda, em algumas circunscrições, dificultam bastante uma intervenção oportuna e célere da própria polícia. Dentre estes, existem outros fatores que eventualmente contribuem, mas são factos que a polícia tem levado em consideração e, face a isso, tem despoletado uma série de diligências junto aos órgãos competentes, fazendo presente a gama de fatores que compromete, retirando essa credibilidade que tanto almejamos de formas a dignificar o Estatuto de órgão de segurança. E é nessa perspectiva que temos dado os passos em torno do fenômeno em referência. Não que seja uma vontade expressa da polícia em atrasar, porque a nossa prioridade advém do pressuposto constitucional, é mesmo a garantia, salvaguardar o fator vida humana sobre todos os termos. É nessa perspectiva que nós enquadramos essa questão da crítica em torno do atraso, por vezes, das intervenções dos órgãos de segurança. Hoje o CISP está já, além de Luanda, mas quais as províncias também já têm uma direção do SIC, e se estes números já satisfazem? Os números, como já adiantou o colega Ndaco Papo, são animadores, eivados desse pressuposto de melhoria permanente, constante. E aqui ovacionamos as críticas que nos fazem presente, porque, na verdade, vive-se o pressuposto de que a crítica é o marco para o desenvolvimento. E azarados são aqueles que não têm ouvidos para captar crítica e fazê-las dela ou torná-las num pressuposto de alcançarem as metas traçadas. Então, como é que está o processo de expansão do CISP? Bem, nesse momento lhe dou garantias que, para além de Luanda, temos em estado operacional a província do Ambo, a província da Huila, a província de Benguela, e a segunda fase está em plena execução, foi lançada agora a pedra, mas esses 4 que citei já estão em pleno estado operacional, e do mesmo modo que temos prestado suporte a nível de Luanda, as demais províncias têm feito com bastante brio e competência a sua tarefa a nível local. Ndaco Papo, o SIC também tem recebido críticas sobre a demora no esclarecimento de crimes. Isto, por si só, é um handicap no vosso trabalho?
Sim, sim. De igual modo, também recebemos essas críticas sobre a demora, tanto no esclarecimento como também atender certas situações que estão a ocorrer no devido tempo. No entanto, é um trabalho que nós estamos a desenvolver. Eu, há pouco tempo, falei do enquadramento de mais de 3.700 efetivos, não é? Esses efetivos... Isso a nível nacional? A nível nacional. Esses efetivos estão a ser enquadrados nas diferentes especialidades. De igual modo, também há uma preocupação da Direção-Geral, tanto é que alguns desses efetivos estão a fazer formação de especialidades para que, então, nos próximos tempos, pudermos dar resposta a essa questão, porque é uma preocupação grande. O cidadão está a viver uma ocorrência e precisa da resposta imediata do SIC. No entanto, vamos aqui falar também de forma geral, os órgãos executivos do Ministério do Interior, a Polícia Nacional com o policiamento de proximidade. Falou aquela hora da Via do Patriota. Não sei se já reparou, tanto a Via do Patriota como do Camama, nós temos ali o policiamento auto e tanto as motorizadas, não é? Se reparou também os controles que a polícia monta, tanto a entrada do Quilamba e dessas vias principais. De certa forma, esse aparato policial é para transmitir essa segurança aos cidadãos, e nós temos visto que nessas localidades hoje há uma resposta rápida quando há algumas ocorrências. Nós vamos continuar a trabalhar. O Ministério do Interior, o SIC, a Polícia Nacional e outros órgãos, assim como o CISP, estão comprometidos com a segurança social, com a segurança no país, e eu acredito que bons tempos virão. Nós estamos a trabalhar, a sociedade, pedimos mais uma vez o voto de confiança, não é? Porque há esse interesse também, porque essa é a nossa missão, proteger o cidadão. Amélia de Almeida, nós temos zonas em que logo a partida as pessoas dizem, olha, aí ninguém entra, se você não é daqui é complicado. O que é que está na base disso? Como é que até as próprias forças da ordem têm dificuldade de agir em determinadas zonas? Por quê? Bem, de fato fez uma pergunta muito interessante, porque nós aprendemos a nos proteger. Até esperar a organização, o Estado chegar, porque como é que nós ocupamos um território? Adquirimos parcela, compramos e depois vamos nos organizando. Mais tarde é que vem a administração, mais tarde é que vem o Estado. Mas nós criamos mecanismos para a nossa própria segurança. Só que antigamente havia um código. Quem era daqui não sofria nenhuma retaliação. O bandido, o marginal, o delinquente não vinha criar problemas. Hoje não. Hoje até a própria pessoa que coabita também é vandalizada. Às 4 da manhã, em determinadas zonas não se pode andar. Às 5 da manhã não se pode ter táxi. E falando dos taxistas, porque há muito trauma de assalto dentro do táxi e nas nossas motorizadas. A quem de viatura, quando vê alguém de motorizada, ele fica em estado de alerta. E nós não podemos ter esse sentimento. Por quê? Porque este cidadão que macula, mancha a família dele, mancha todo uma Angola. E isso parece que não é nada, mas é tudo. Por quê? Porque havia esse código de conduta. E quando o código de conduta, de saber conviver com os vizinhos, nós já sabíamos que o filho do fulano é que mexe. Hoje quem é que mexe? Ou seja, quem é delinquente? Hoje de fato e gravata é delinquente. Hoje aquele que diz que é um educador social é delinquente. E fica logo difícil, por isso é que eu digo que não está escrito na testa, eu sou criminoso, ou eu sou um serial killer, alguém que tem uma vontade de destruir, mas hoje estamos a viver eras e precisamos de ter o todo do Estado. Falou-se aqui da tiponomia, a urbanização. Quem é que deve viver? Porque falou aqui muito bem do Patriota, eu gosto muito do Patriota, tenho amigos, mas todos nós temos que ficar protegidos.
doutor. Todos temos que nos sentir protegidos. Se há a equipa da proximidade, no meu beco, na minha zona, também tenho que sentir. Esta questão do policiamento de proximidade não é nova. Há muito que temos falado deste desafio do policiamento de proximidade. Por que é que até hoje a situação não inverte? Até hoje a preocupação do cidadão é a mesma. E sempre que se formos falar com o cidadão, o que ele pede é policiamento de proximidade, uma esquadra aqui no bairro, mais polícias aí na rua. O que é que tem estado a faltar? Efetivos que temos hoje ainda não respondem à procura, critérios que temos estado a utilizar para a colocação ou para a montagem deste processo de policiamento de proximidade. E também, quanto a isso, acrescentamos, na vossa visão, e a pergunta para os senhores, falava-se de estabilidade. Quando fala da estabilidade em termos de criminalidade, é para olharmos para os crimes violentos ou num todo? A doutora Amélia pode terminar e depois passar à pergunta. Tocou numa franja que acontece. Se eu tenho medo de denunciar porque o traficante é o meu primo, meu marido, logo os que estão à volta vão criar também o mesmo medo. Porque a influência social que um indivíduo gera sobre o outro acaba por criar também vários problemas. Condicionalismo. E quando chega o polícia da proximidade, quem é ele para nós? Hoje ele fica, que é uma mudança que fazem rotatividade, que eu digo sempre que essa rotatividade deve ser estudada. Porque há determinadas zonas, pelas suas características culturais, étnicas, tem que ter uma pessoa que entende os códigos. Porque não é só o código dos grupos de delinquentes. O grupo de delinquente tem um código, mas é preciso entender o código de quem vive. E por que ainda temos incidente que é dessa natureza? O meu filho é um delinquente altamente perigoso, eu abandono aquela zona e vou para o outro lado. Aí onde vou, também encontro o filho de alguém que acaba por me fazer mal. Então vou ligar para o meu filho dali para vir resolver o problema disto. Está a ver como é perigoso termos um país que nós queremos transformar, que todo mundo manda? Porque se a polícia perde a autoridade, e temos estado a ver vários cidadãos incidirem, rasgarem fardas, dizerem, isto acontece por quê? Porque estamos perante a uma Câmara, os excessos que falou. Eu já estive em países que não há tempo para esse tipo de atitude. Ou a polícia põe ordem, ou o cidadão vai impor a sua ordem. Porque conversar, a própria conversa, obedece um padrão de compreensão. Então, há falta de estabelecermos o limite entre nós, porque eu tenho um primo, um irmão, um fulano que é influente, também cria em nós a pouca carência. Então, quem vai denunciar? Eu não vou falar nada, às vezes é o irmão dele que vai vir tirar. Então, todos andamos embutidos numa sociedade que nós precisamos de sentir mais. Nós ainda não somos o país mais perigoso do mundo. Não somos. Estamos longe disso. Nem queremos ser. Não, isto aqui não vai dar certo. Mas nós precisamos, como disse o doutor, de prevenção. E a prevenção começa comigo. Qual é o modelo de educação que eu dou na minha filha? Onde vai? Como deve comportar-se? Qual é a festa hoje? Que nós temos, doutor, eu já passo para si, que não há brigas, que a polícia tem que vir. Qual é o pedido ou o divórcio? Que não há problemas da polícia, mas foi eu que escolhi a mulher. Fui eu que fui na festa. Por que quando bebo, tenho que dar show? São questões que temos que refletir. E, por vezes, usamos essa não reflexão para dizer que estamos a viver momentos de insegurança. Mas, até hoje, por que temos a associação dos táxis, mas não temos os pontos corretos de cada taxista? Então, como é que eu vou saber que aquela zona há mais esticão, roubo, furto rápido do que aquela outra? Se o taxista muda de rota, porque não é público, mas se torna privado, depois é mesmo público. Nós precisamos de
estabelecer esses padrões. Porque senão eu vou denunciar qual é a cor do táxi, azul e branco. Fica complicado. Temos ou não sentimento de insegurança, António Capão? Não. Nós, como vimos na conferência de imprensa em que participou o secretário de Estado do Ministério do Interior no CIPRA, não é? Os números de segurança no país são satisfatórios, não é? Claro que nós temos registros porque as redes sociais hoje dão voz a certas denúncias que ocorrem ali, mas, no entanto, aquilo que nós temos, aquilo que o SIC tem estado a registrar e com base às nossas atividades operativas, os números são satisfatórios. E aqui gostaria também de parabenizar os órgãos do Ministério do Interior relativamente ao uso das redes sociais, porque nós temos visto, tanto na página do MININT, da Polícia Nacional e do próprio SIC, não é, que há uma grande divulgação dos nossos números operativos. Todos os dias há esclarecimento de casos. Certo que há uma zona ou outra onde ocorre uma situação e por vezes decorrem daquilo que a doutora acabou de mencionar, não é? E a sociedade também joga um papel preponderante nessa questão da segurança pública do país. A questão da educação é muito importante, não é? A sociedade, muitas das vezes, tem que ajudar os próprios órgãos de defesa e segurança, e eu aqui me dispo um bocado dessa questão dos órgãos castrenses, como cidadão em si, na zona onde eu resido. Há os conselhos de moradores e nós temos ali pessoas que fazem o papel, às vezes, de denunciar certas questões e nós acreditamos que esse é o caminho que nós temos que correr em várias zonas da cidade de Luanda ou da Angola como um todo. O cidadão tem que ter essa cultura de denunciar. Se ele verificou que há um vizinho ou que há alguém próximo a si com uma conduta ilícita, ele deve denunciar à polícia essa conduta, para que amanhã depois não ocorram esses casos que temos estado a registrar. Dizer ainda que relativamente às denúncias, elas também, de grande modo, a nível das redes sociais, têm ajudado. Nós, através da nossa direção de comunicação e imagem, e aqui eu falo da direção de combate aos crimes informáticos, nós temos estado a receber muitas denúncias através das redes sociais e essas denúncias têm recebido tratamento, não é? E eu acredito que a sociedade deve continuar a denunciar nos canais próprios, não é? Nos canais próprios. Uhum. Já vamos voltar ao SIC. Gostávamos de ouvir também a vossa opinião e visão relacionada por exemplo, a estes grupos que têm estado a surgir nos bairros, e o mais sonante foi no Sambizanga, a questão a chamada turma do apito. Na vossa ótica, é um instrumento que ajudou a levar aos cidadãos sentimento de segurança, ou, do contrário, só piorou a situação? Podemos começar por si, Ilustre Alexandre Caboclo. É assim, pelos factos que foram levados a público e com a intervenção de órgãos competentes para a reposição da normalidade dos factos, não é? Atestam claramente que não foi vantajoso, e os dados estão aí, dizem por si. E eu aqui gostaria de fazer um retrocesso no que foi abordado, pautando por uma visão híbrida sobre esse fenômeno de segurança pública. Porque realmente a perspectiva quando se aborda a segurança pública ou a criminalidade restringe-se muito essa visão a nível dos órgãos de polícia. Mas a polícia, ao intervir, é praticamente na consequência, porque as causas que ditam essa criminalidade têm que vir ao de cima. E nós, se parar para refletir, hoje por hoje, as pessoas não correlacionam a degradação de valores e a perspectiva criminal. As pessoas, por exemplo, não correlacionam a falta ou a ausência de infraestruturas de recreação no âmbito social, numa determinada circunscrição, relativamente à perspectiva criminal.
Já viu que num bairro com mais de 5.000 moradores, não haver um campo polidesportivo com extensão da prática desportiva no período noturno? Porque de noite a juventude podia estar ali a jogar bola. Mas face à ausência dessa infraestrutura, já abre a perspectiva de estar enquadrado em outros mundos. Então, era preciso fazermos um exercício macro, não é? E chegamos realmente à conclusão que a vertente criminal transcende a polícia. É preciso um esforço coletivo, e foi bem dito pela nossa doutora, porque o sentimento de segurança tem que começar de mim. Eu tenho que ser o primeiro a tomar consciência que a minha conduta alicerça a perspectiva de segurança social. Porque um cidadão estando desprovido dessa perspectiva, depois vai à busca de justificativas, não é? Sem identificar realmente as eventuais causas nesses marcos que aqui estão. Os números são estáveis, mas a perspectiva é de baixar ainda mais. E esse sentimento de insegurança propalado por muitos, na verdade, não é um facto sustentado. O impacto da difusão massiva face ao recurso ao ciberespaço, por vezes, é que tem sustentado de forma anormal essa perspectiva. E, por isso, comprometemos-nos em tudo fazer que é para alicerçar essa perspectiva de segurança. Amélia de Almeida, turma do apito, contribuiu ou não para a melhoria desta questão relacionada à segurança pública, ou tem estado a haver choques que não ajudam em nada? Bem, é bem verdade. Pedir alguma celeridade, porque estamos a ficar já sem tempo também. Agora que ficou doce, gostam de tirar o sambapito. É bem verdade que o projeto foi bom até um certo tempo. Por que foi bom? Porque garantiu a paz social naquela circuncisão. Mas aí começa outro problema. O poder, quando não é educado, lapidado, controlado, vem os excessos. Então nós não podemos ter, em países nenhum, um grupo que tem mais poder do que o órgão de Estado. Se for para isso, não vamos eleger ninguém. Não podia ser encontrado aí um meio termo? Este meio termo depois perdeu-se o controle. Porque o que é que acontece na mente humana? Volto a dizer, mentes humanas, mentes criminosas. Nós precisamos de sanções, precisamos de controle, fiscalização. Por isso é que criamos instituições. Temos as instituições sociais, temos as instituições de Estado. Se não trabalharmos nesse trio para formar um Estado democrático e de direito, acabamos por ser massacrados por um deles. Então precisamos mesmo dialogar. Não é a turma, é algumas pessoas que estavam dentro que não cumpriram o que era a norma, a regra. Mas isso temos nos cristãos, temos nos outros apostólicos, somos humanos, somos imperfeitos. Subinspetor António, crime organizado, temos ou não já em Angola este problema? E se temos, que tipologia de crime é que mais o SIC tem estado a investigar do crime organizado? Por exemplo, o tráfico de drogas já se fala como uma realidade ou quando damos acesso a consumidores? Não, nós acompanhamos e foi divulgado pela nossa direção de comunicação e imagem sobre a apreensão de alguns quilos de droga no porto de Luanda. É um processo que segue os seus trâmites, está nesta altura em fase de julgamento, não é? Por outro lado, tendo em conta o desenvolvimento que o país vai tendo, é natural que
várias tipicidades criminais que outrora não tínhamos comecem a vir para o nosso país, como falou, a questão do crime organizado. No entanto, e devo aqui referir que há essa preocupação do Ministério do Interior e do Serviço de Investigação Criminal. Nós vimos há menos de uma semana, esteve cá em Angola, o Ministério da Polícia da África do Sul, não é? Onde houve uma reunião com os órgãos do Ministério do Interior, em que o grande debate foi mesmo essa questão do crime organizado e do tráfico de drogas. Então, nós podemos esperar nos próximos tempos um estreitar de relação entre os órgãos de defesa e segurança desses dois países para então combater de forma eficaz essa tipicidade criminal que acabou de mencionar. E também os crimes relacionados ao que fala-se de envolvimento de funcionários bancários. Temos também muitos processos em investigação. Que dados é que o SIC tem para poder também nos dar por esta altura? Pois, há processos que correm trâmites atualmente a nível da instrução processual, claro, em segredo de justiça, mas sim, há envolvimento de cidadãos. Eu que a doutora aqui acabou de mencionar... Não é possível falar de crimes, pois, quando estamos a dizer organizados, são todos aqueles crimes que são detalhados, o mínimo falha possível. Agora, se eu tiver duas mentes criminosas, imagino que eu tenho dois antissociais e querem destruir alguma coisa. Eu influencio. Vimos aí, normalmente, nos últimos anos, temos tido assaltos aos caminhões. Pois. O que acha que aquilo é? É criminoso. É preciso vermos. O fator fome, sim, mas até o momento que faz com que o indivíduo incorra numa conduta, e não estamos a falar vimos comunidades. Pois, senhores, nós infelizmente não temos tempo para mais, senão agradecer as vossas presenças e contar convosco numa próxima oportunidade. Alexandre Caboclo, inspetor do CISP, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado também a António Ndaco Papo, do SIC, e Amélia de Almeida, psicóloga e analista social, e, como disse, até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Mas a responsabilidade da segurança pública é de todos nós. Sem exceção. Desde aquele que coloca a câmara e que só acha que deve se proteger e não deve proteger os demais vizinhos. Desde aquele que anda na rua embriagado e acha que nada vai acontecer. Todos somos responsáveis. António Ndaco Papo, quero dar também uma nota? Não, muito obrigado pelo convite e pedimos à sociedade que continue a denunciar as ocorrências que vão registrando. Alexandre Caboclo, uma nota final? Bem, gratidão eterna, não é, pelo convite formulado, e contamos com a TV Girassol para continuar essa difusão dos serviços de segurança no intuito de fortalecer o sentimento de segurança pública ao povo angolano. E nós contamos com o CISP também para ajudar-nos a compreender ou a esclarecer os vários crimes que têm sido cometidos na nossa Angola. Assim que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Hoje estivemos a falar sobre os desafios da segurança pública no país, que caminhos é que podemos percorrer para que tenhamos cada vez mais o sentimento de segurança. Questões que poderão também ser respondidas com o passar do tempo. Boa noite a si, até uma próxima oportunidade.